Pensando como hidrólogo 6, vamos avançar um pouco mais nessa discussão sobre a modelagem de bacias de médio e de grande porte. Então, como é que a gente faz esses modelos? Então, como a gente viu, a gente viu um tipo de modelo, para dar o primeiro exemplo, a primeira aproximação, que é o que a gente chamou de modelo conceitual, que é aquele modelo de caixas, onde você tem aqui uma caixa que representa o escoamento superficial direto, outra caixa que representa ali o estoque e os fluxos que podem acontecer no escoamento subsuperficial, e outra caixa que representa o escoamento subterrâneo. Esse modelo de caixas, onde você vai ter caixas que representam o balanço hídrico em cada um dos compartimentos hidrológicos a serem modelados e os fluxos, é denominado de modelo conceitual. Existem outros modelos que são modelos de base física, que é exatamente modelos que nós vamos ter aqui, ao invés de representar os estoques e os fluxos a partir de caixas, quando se faz o balanço de massa e de fim, os fluxos entre essas caixas de forma empírica, como é o modelo conceitual. Um outro tipo de modelo, que é o modelo físico, ele vai representar esses fluxos e esses transportes a partir das equações de conservação de massa, de momento, as equações da mecânica dos fluidos e da termodinâmica, que vão representar todos os processos de transporte que irão acontecer na bacia. Modelar a evaporação como sendo um transporte com a sua termodinâmica e seu fluxo a partir da mecânica dos fluidos e da termodinâmica, e você vai representar o processo de translação representado por uma equação mais detalhada, baseada na segunda lei de Newton, na conservação da massa, que são as equações de Saint-Venant. Então você vai representar todos os processos físicos na bacia a partir das equações da mecânica dos fluidos e da termodinâmica. E um terceira classe de modelos é um modelo baseado de caráter mais empírico, onde você vai tentar identificar uma relação entre as variáveis hidrológicas, principalmente entre precipitação e vazão. Então são modelos que são baseados mais na estatística, dada uma entrada de precipitação, qual é a vazão que está saindo. Então esses modelos de modelagem de sistema empírico, você pode utilizar aqui para representar a bacia, essa transformação a partir de uma equação de regressão não linear, ou você pode utilizar redes neurais ou alguma outra técnica que faz a transformação da entrada na saída, ou seja, da precipitação em vazão, de precipitação e evapotranspiração em vazão, etc. Então são essas três classes de modelo. A mais frequente utilizada para as bacias de médio e grande porte são os modelos conceituais. A modelagem física ela tem limitações, e uma das limitações mais importantes é exatamente o custo dos dados a serem levantados e o nível de detalhamento que precisaria das informações para alimentar um modelo físico seria muito custoso. Então, em função disso, você tem uma limitação muito grande de utilizar a modelagem física. Então ela só é válida e muitas vezes para bacias não muito grandes. E os modelos empíricos também têm algumas limitações em sua representação. Tem momentos que o modelo empírico ele não consegue representar bem os processos, mas é uma tentativa que pode ser feita. Então isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um modelo empírico. Então aqui, nessa bacia aqui do rio Taquari, você vai ter aqui um regime de as precipitações, em alguns postos as precipitações, você vai ter aqui a evapotranspiração e você tem aqui a vazão observada. A partir daí você constrói um modelo empírico que relacionou a precipitação com a vazão a partir de uma regressão não linear, onde aqui você vai estar vendo aqui a precipitação no intervalo de tempo atual elevada a m, a precipitação no intervalo de tempo anterior elevada a n, A e B são dois parâmetros, C uma constante, e a partir daí você pode utilizar o próprio Excel, define aqui o erro, que seria a vazão calculada a partir dessa equação,
e aqui seria a vazão observada. Então você pega a vazão observada menos a vazão calculada e você eleva ao quadrado esse erro, você tem aqui o erro quadrático. Você tem aqui a soma dos erros quadráticos e a partir daí você vai utilizando o Excel, existe uma função chamada de solver, onde você pode minimizar essa função objetivo mudando esses 5 parâmetros. Com isso você vai procurar ajustar esse seu modelo à observação, né? Então a variável explicativa aqui desse modelo seria a precipitação menos a transpiração, ou a precipitação seria a variável explicativa, e a variável que você quer determinar seriam as vazões. Então isso aqui é o exemplo de quão bom ou quão ruim, né? Tem momentos que não foi tão bom, aí em outros momentos o modelo conseguiu explicar bem o padrão de variação. Então você calibra, que a gente chama o modelo, por um determinado período, e depois disso você pode extrapolar a partir desses parâmetros calibrados, né? Você tem série de prestações mais longas do que a série de vazões, você amplia e utiliza as precipitações para aumentar o tamanho da série de vazões e com isso melhorar a avaliação estatística dos riscos. Então esse é um exemplo clássico de um modelo empírico. Outro tipo de modelo é um modelo conceitual, que é o modelo SMAP, que a gente já mostrou para vocês rapidamente, que você tem um modelo de caixas, né? Então você vai fazer o balanço de massa em cada uma dessas caixas, reservatório do solo, que é o balanço de massa dele, reservatório subterrâneo, que é o balanço de massa dele, quanto é da água que vai ter aqui a transferência entre o reservatório do solo, que está associado à zona não saturada do solo, a zona não saturada do solo, para o aquífero freático. Então você tem um REC. Esse REC aqui tem uma função de transferência entre esse reservatório e esse outro dado por essa aqui. Quanto é que é o escoamento superficial direto? Então, em função da quantidade de água disponível no solo e da saturação, a precipitação. Então você vai ter equações que vão definir essas transferências e fazer o balanço de massa em cada um desses reservatórios. No final do semestre a gente vai voltar a discutir de forma mais aprofundada esse tipo de modelagem, né? Mas aqui é só para apresentar para vocês o conceito básico do que seria esse modelo conceitual, né? Para alimentar esse modelo conceitual, por exemplo, ele precisa de informações de evaporação, quanto é infiltração, então você precisa medir. Então você pode melhorar essas equações a partir da modelagem dos valores de evaporação e transpiração que precisam ser quantificados. Então podem ser aplicadas equações básicas de transporte de massa, de momento, para poder fazer uma avaliação fora do modelo desses parâmetros, como é o caso aqui que a gente está aplicando aqui. Por exemplo, poderia aplicar uma equação da evaporação aqui, como essa equação de Dalton, né, de 1802, onde a evaporação é uma função direta do que seria a pressão parcial de vapor, ou seja, quanta água precisaria ter na atmosfera para saturar a atmosfera, menos a quantidade de água atual. Esse déficit de água na atmosfera que é proporcional à evaporação. Então equações como essa, e a gente vai ver mais na frente com detalhes esse tipo de equação, são as equações utilizadas para que a gente possa, e algumas outras como Pena-Motif, que é mais sofisticada, Hargreaves e outras equações, para poder quantificar o processo de evaporação e alimentar aquele modelo. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe depois. Informações com medidas de evaporação, como acontece no tanque classe A, que é esse tanque aqui que mede a evaporação, são outras formas de estimar o valor da evaporação. Então esses modelos aqui, esse valor do que seria evapotranspiração potencial, quanta água evaporaria da superfície do terreno, seja pela evaporação, seja pela transpiração, podem ser quantificados a partir de equações matemáticas, que nós veremos com mais detalhe no futuro, ou então através de medidas de evaporação, como essa que é do tanque classe A, que é uma medida clássica de medida de evaporação. E a partir daí, inclusive, se quantifica transpiração também, ou evaporação de lagos, evaporação da superfície nua. Essa medida de evaporação a gente tem que estar associando muitas vezes não, sempre, né, ao processo de transpiração de água na planta. E sempre por quê?
que numa bacia hidrográfica, né, na parte onde você vai ter vegetação, né, e solo nu, muitas vezes é muito complicado você separar quanta água está evaporando do solo nu e quanta água está sendo transpirada pela planta. Então, de fato, na hidrologia, a gente termina utilizando o conceito de evapotranspiração, que é a soma e a composição do que vai acontecer numa certa unidade do terreno entre a evaporação e a transpiração de água na planta. A evaporação pura, líquida, só evaporação, a gente vai considerar basicamente quando nós estivermos em superfícies de lago, ou alguma coisa do tipo, uma superfície mais homogênea de lago, onde você vai ter basicamente evaporação. Nas situações mais frequentes, vai ter vegetação e solo nu, então nós vamos sempre utilizar o valor dessa evapotranspiração potencial, né? Que para isso a gente vai utilizar equações como eu citei, Pena-Montiff, Hargreaves, Torthuret-Mendes, mas também utilizada para modelos mais simplificados de estimação de evapotranspiração. Um conceito importante de evapotranspiração é o conceito de evapotranspiração potencial e de evapotranspiração real. O que é evapotranspiração potencial? Seria a quantidade de água que, se houver umidade suficiente no solo, a vegetação e juntamente com o solo ele transportaria essa água para a atmosfera. Então seria o máximo de água que iria para a atmosfera a partir do processo de evaporação e transpiração de uma superfície. E esse processo ele seria então o limite superior. De fato, por conta do solo ter limitações de disponibilidade hídrica, nós vamos ter uma evapotranspiração real menor do que a evapotranspiração potencial. Então a evapotranspiração real vai ter uma restrição, vai ser mais restrita, vai ser uma quantidade menor do que a evapotranspiração potencial em função desse fator limitante, que é exatamente a umidade do solo, né? Então, olhando aquele modelo que a gente estava observando aqui, uma coisa é a evapotranspiração potencial, né, que seria o máximo que evapotranspiraria, e outra é a evapotranspiração real, que depende da quantidade de água que vai estar disponível aqui no solo. Então, para se calcular a evapotranspiração real, é necessário se estimar quanta água tem aqui no solo, e esse balanço hídrico do solo é que vai condicionar essa evapotranspiração real, né? Então, esses são dois conceitos importantes. Outro conceito importante é a infiltração, que vai definir quanta água precipitada vai se tornar escoamento superficial direto e quanta água vai ser aportada por reservatório subsuperficial. Então, a infiltração vai ter uma taxa máxima de filtração que depende de várias características do solo, como textura, granulometria do solo, como a umidade que o solo está, como inclusive se o solo é um solo vegetado ou não. Solos vegetados têm um nível de infiltração, uma taxa de filtração mais elevada do que solos nus. Então você vai ter aqui a taxa de infiltração, que seria basicamente qual a lâmina infiltrada por unidade de tempo. E o outro fator importante de medição é exatamente a infiltração acumulada, que é o total infiltrado em um período de tempo, né? Essa taxa de infiltração ela pode ser medida a partir de um aparelho chamado de infiltrômetro, né? Então, o infiltrômetro mede essa quantidade de água que infiltra no solo, e a partir desses dados do infiltrômetro e desses dois conceitos de taxa de infiltração e de filtração acumulada, a gente pode deduzir e obter equações empíricas ou deduzir equações a partir do balanço de massa, como essas aqui, que é a equação de Horton, que é a mais famosa equação de infiltração, que relaciona a taxa de infiltração em um determinado intervalo de tempo com a taxa de infiltração atual, uma taxa de infiltração que ocorreria quando o solo já está saturado, e aqui você tem um decaimento
dessa taxa de infiltração inicial com o tempo, né, em função desse K aqui, que é uma constante. Então a infiltração representada pela equação de Horton teria uma característica como essa: você teria um decaimento da taxa de infiltração como o tempo. Então você pode utilizar essas equações ou equações similares para poder representar esse processo de infiltração, que seria uma parcela da água precipitada que irá alimentar o escoamento superficial direto. Então seria um pouco essa quantidade de água que passaria para cá, né, para o escoamento superficial direto, deixaria de ser escoamento superficial direto e passaria a alimentar o reservatório do solo. Então tem equações outras podem ser utilizadas, a gente vai ver mais na frente no curso, com detalhes, tipos de equação de infiltração, mas a mais famosa, que representa bem o processo, é essa equação de Horton. Aquela outra modelagem física que a gente sinalizou, ela vai utilizar aí equações diferenciais para representar o conjunto dos processos, né? Então, são modelos mais sofisticados e que vão precisar de uma quantidade de dados muito mais elevada. Então, nós não veremos esse tipo de modelagem no nosso curso. A gente vai ficar concentrado nos modelos empíricos e naqueles modelos conceituais para representar a transformação de chuva em vazão para bacias de médio e de grande porte.